Bom dia, amigos do canal Academia Olímpia. Trago boas novas, dependendo do ângulo que se olha essas notícias, né? Mas para os que velejam nos mares do bem, são boas novas. Os que insistem, né, em navegar naquelas águas mais densas, para esses a coisa parece que vai ficar um pouco complicada agora. Estão sendo convidados a se retirar neste momento do nosso planeta os espíritos impuros, os espíritos que insistem na erraticidade, os espíritos que insistem no padrão vibratório baixo, ainda que inconscientemente. Permanecerão na escravidão aqueles que ainda não perceberam que são escravos. É triste, mas é uma realidade. Desde muito tempo, né, no nosso planeta aqui, mestres ascensos, vindos de outras galáxias, outras dimensões, né, certamente outras dimensões, não de terceira dimensão, eles vêm e tentam nos avisar, nos tirar dessa dimensão densa, né, que a gente se encontra, que é o 3D, e não faltaram mestres ascensos que vieram se sacrificar em prol da humanidade, em prol da iluminação, né, das pessoas. Porém, contudo, entretanto, todavia, a mensagem foi aceita para alguns, né, por uma minoria. O que se fala agora, alguém colocou uma estatística com números, né, que é o Pavanello, lá, o Pava Responde, eu gosto de assistir alguns vídeos dele lá também. Não sei se concordo exatamente com tudo, mas enfim. E lá foi colocado que tipo 57% da população estão apagadão mesmo, não se deram por conta do que está acontecendo. Escravos que não descobriram que são escravos, portanto, permanecerão na escravidão. Ok? Aí tem uma outra possibilidade dos despertos, que estão sabendo o que está acontecendo e estão já procurando vibrar no positivo, estão procurando se afastar do negativo, dessa densidade toda, né? Esses herdarão a Terra, pelo que há se colocado ali. A gente parece que tinha um tempo pela frente ainda, onde não muito longo, né? Mas, enfim. E falar de tempo também, que é uma coisa relativa a essa nossa dimensão, é complicado, né? Mas o que acontece é que parece que, independente de quanto tempo haveria, é um tempo que não há mais. A Mônica de Medeiros, por exemplo, o próprio Pavanello, eles estão colocando agora que o momento chegou, que a depuração do planeta se fez necessária neste momento. Não se pode protelar mais isso, né? Então, e essa depuração vai ser feita de uma forma talvez não muito agradável aos olhos dos bons, dos mais sensíveis, daqueles que realmente não gostam de presenciar o terror, né? Então, cabe a nós agora ser bastante forte em relação ao que a gente, pelo que eles estão falando, estão prestes a presenciar. É uma necessidade porque parece que os conselheiros, os que vieram mostrar o caminho da paz, né, não foram ouvidos. Então esse povo que escraviza, melhor dizendo, né, os escravagistas, eles não vão mudar de posição a não ser que eles sejam retirados dessa posição que eles se encontram. E é o que vai ser feito, né? Então, como diz a Mônica, os professores, né, aqueles que vieram ensinar pela paz não deu certo, então o que está vindo mesmo agora são os ceifadores, os que vão tirar pela força. Isso não é muito agradável, né? Então, gente, colocando essa observação, esse recado, essa mensagem que a Mônica deu nesse momento, né, que o Pava também fala a mesma coisa, que o momento da depuração foi acelerada. E eu ouvi também um outro cara, que se não me engano é Rodrigo Rômulo, que falou a mesma coisa que nas notícias do mundo espiritual. Eu fiquei um pouco... Cada um, né? Eu acho que se é importante a gente manter um padrão vibratório alto, sem medo, sem violência, sem raiva, eu não sei se eu concordo 100% com o discurso do Rômulo, que eu assisti o vídeo dele ontem, e onde num determinado momento ele diz, não, pô, tô pronto para brigar com esses caras aí, tô pronto para luta. Talvez seja ignorância minha, não saber que é necessário lutar nesse momento, mas eu acho que eu já tinha arraigado tanto
aquela questão do Cristo, né? E eu tinha uma máxima tanto na minha vida também do não faça para os outros o que tu não gostaria que fizesse para ti, que eu não consigo me sentir na posição de estar agredindo alguém, nem que seja em minha própria defesa. Então é uma coisa meio complexa isso. Mas a gente tem que se defender, gente. Né? A gente tem que se defender. Então, mas a ideia da violência realmente não bate, ela não parece afinada com o que a gente precisa, né? Eu prefiro crer mais ou menos naquele esquema do filme, não sei quem viu, A Profecia Celestina, onde num determinado momento do filme que um grupo inimigo militar armado se coloca, eles estão em perseguição, né? Aliás, eu acho que as pessoas do filme lá que encontram esse grupo de militares, eu não sei se eles são alvo desses militares, mas eu sei que é uma situação perigosa eles estarem junto com esses militares. Eu sei que o melhor era que eles não tivessem contato com os caras. Quando eles se pegaram muito próximo a esse grupo de militares, eles conseguiram vibrar de forma tão alta que eles se fizeram invisíveis aos olhos dos militares que ali estavam. E todos eles estavam, eu não me engano, faz muito tempo que eu vi o filme, gente, mas parece que eles estavam todos com as mãos dadas num círculo, assim, mentalizando, e enquanto eles estavam nesse padrão, eles conseguiam ficar invisíveis. No momento que, se não me engano, é assim que acontece a cena, alguém abre os olhos, vê os militares chegando, naquilo ele fica com um pouco de medo, oscila, o padrão vibratório cai, quebra a corrente e eles, né? E do nada, assim, os militares estão andando, daqui a pouco, puf, os caras estão ali visíveis na frente deles e, lógico, são presos, né? E daí, claro que no final tudo dá certo do filme. Mas o que eu quero dizer com isso? Será que esse povo da guerra, né, dessa parte violenta toda, eles não vibram tão baixo, que o quão alto seria necessário a gente vibrar para ficar invisível aos olhos deles? Né? Agora vamos pensar numa outra coisa. O Enki, quando houve aquele problema, né, onde os Anunnaki foram convidados a permanecer, a dar continuidade a um programa genético que estava ocorrendo aqui na Terra, onde neste momento eles pediram que se podiam colocar o DNA deles, e é esta a participação deles na nossa origem genética, né? E o problema foi que a parte humana, a qual eles atribuíram que nos foi dada, e disseram que foi por eles, aí é onde está a parte da mentira. Não, a parte do DNA que eles nos deram é justamente a parte reptiliana. É justamente a parte densa, é justamente a parte mais primitiva, né? Aquela parte territorialismo, enfim, todas as coisas mais baixas, os padrões mais instintivos que a gente vê na vida dos animais, coisa e tal, a parte mais animalizada, mais densa, é essa parte que eles nos deram. E daí, através dos livros do Zecharia Sitchin, na história do livro de Enki, lá eles tentaram mentir, né, distorcer isso e parecer como que a nossa parte humana de luz foi dada por eles, e não é bem isso, entendeu? A parte ruim veio dos Anunnaki e a parte boa é que veio de fora. Era um projeto que já tinha dado errado e que os Anunnaki estavam sendo responsáveis porque eles já estavam aqui na Terra, já tinha uma logística toda instalada por aqui. Então a Federação achou que eles poderiam ajudar no processo. E no início a ideia foi boa, porque o geneticista responsável por essa empreitada, que é o Enki, é o cara bom da história toda. O problema é que junto com o Enki, em toda essa família Anunnaki, nós temos o próprio Anu, que é o pai do Enki, e o Enlil, que é o meio-irmão do Enki, que esses são os militares e esses são os escravagistas. No livro eles colocam no livro perdido de Enki, essa história é contada de uma forma fantasiosa e com um intuito realmente de iludir. Eu fiz muitos programas sobre o livro de Enki, eu faço ao vivo uma retratação agora de admitir que fui enganado,
porque como aquilo falava em verdades que a Bíblia ainda não tinha falado, né, eu coloquei como estudo e graças a Deus, ao verdadeiro Deus, eu pedi muito que as pessoas não tomassem tudo como verdade, que no momento seguinte alguma coisa poderia não ser bem aquilo, mas eu não colocava como eles estivessem mentindo, eu achava que eu poderia ter uma interpretação errônea, alguma coisa assim. E hoje eu descubro não, que se eu propaguei uma coisa que não era real aqui no meu canal, foi por acreditar naquilo, então não foi de má fé de minha parte. Né? E por isso que eu continuo dizendo de tudo que eu trago aqui, embora a gente busque e mais pareça cada vez mais com a verdade, a gente tem que lembrar que tem um grupo que não quer que essa verdade apareça e eles trabalham ferrenhamente para isso, né? Então o trabalho aqui do nosso lado não é fácil, mas a gente continua firme e forte. E vamos embora. E sempre na fé de que nada que está no oculto ali permanecerá. Em um momento será revelado. Da mesma forma como as mentiras, as distorções que foram feitas no livro do Enki, agora vem à tona. Então eu fiz um programa sobre isso, agora que era para mim ter dado o upload essas três partes ainda ontem, mas a internet ficou impossível ontem à noite. Então eu estou gravando esse programa agora e nesse momento está subindo os outros 3 vídeos que foram gravados. Alguns de vocês, quando estiver vendo esse, provavelmente já viram os outros 3, já estão entendendo o que eu estou falando agora. Então, gente, a verdadeira história dos Anunnakis descoberta agora, e aí descobre-se que o Zecharia Sitchin nem linguista era, ele era um economista e que ele foi pago, que ele foi financiado. Houve toda uma estratégia de imprensa para colocar ele como o grande arqueólogo, o grande linguista, coisa e tal, enquanto os outros livros, que são vários que falam sobre o assunto e que todos corroboram, aí é onde a gente tem que ficar, né, mais atento. A quantidade de pessoas que descobrem, que falam sobre o mesmo assunto e essas opiniões se corroboram. Um monte de gente falando, pô, isso tá errado, tá errado, tá errado. Aí tem um cara só que tá certo, todos estão apontando que aquele cara tá errado. Pô, acho que há um indício de que existe alguma coisa errada ali, né? E daí a gente começa a entender o porquê também. Aí eles dizem qual seria o objetivo. É óbvio, eles não queriam descobrir que os reptilianos existem, que os reptilianos são os dominadores, que os reptilianos são os Anunnakis, mas aqui cabe dizer que não existem só Anunnakis reptilianos, existem Anunnakis... É uma miscelânea, parece que é. É como se fosse um Brasil, que aqui no Brasil tu tem descendente de tudo quanto é coisa. É africano, europeu, é asiático, é tudo. Entendeu? É a mesma coisa a nível intergaláctico. Então essa raça Anunnaki, e tem uma parte mais densa dos Anunnakis, entendeu? Quando os Anunnaki esses mais densos começaram a ser expansionistas demais e começaram a querer oprimir até a tecnologia superior que ele tinha em relação aos outros povos e tal, a Confederação queria dar um basta nisso, né? Vou fazer um apanhado bem rapidinho aqui. Declarou-se guerra contra os Anunnakis, né? Só que aqui no nosso caso do planeta Terra, eles estavam há muito tempo aqui, e eles conheciam muito bem o terreno e sabiam se infiltrar, né, nas entranhas do nosso planeta, e isso dificultou com que eles fossem apanhados naquele momento lá. Então a Confederação juntou os Anunnakis densos, negativos, esses expansionistas, né, opressores, que estavam soltos por aí, trouxeram eles para cá, jogaram todos eles aqui, virou um planeta prisão. Então quando a gente fala em planeta prisão, pode não ser necessariamente da raça humana, ou seja, nós somos presos, mas nós somos presos injustamente, mas também prenderam a quem nos aprisionou. Aí começa a ficar interessante a história, entendeu? Então, essa raça que nos escraviza, também ela é prisioneira. Então ela está tentando manter a escravidão da gente aqui e ao mesmo tempo combater os abolicionistas, se é que vocês me entendem. Então essa é o grande xadrez que tá acontecendo aqui. Ok? Então, pessoal, o que acontece? Voltando lá no Enki, lá no início, gente, então a gente sabe que tem uma parte ruim dos Anunnaki que estão aqui, eles estão... Só para dar um apanhado geral e, né, os Anunnaki estão aqui, a parte densa desses Anunnakis, eles estão presos aqui numa coisa que eles chamam de quarentena do planeta, onde ninguém entra, ninguém mais sai, mais ou menos assim, só quem tem a permissão e a tecnologia para vazar essa bolha tecnológica que foi feita, né? Aí não sei se é o domo que tanto falam, ok? Mas, enfim, o que ocorre é que nós prisioneiros inocentes aqui do planeta, né? A gente vai ser libertado. Uma das ferramentas de libertação que não necessitasse de ajuda externa,
né? Mas já vamos falar mais sobre isso. Só que parece que a gente depende de uma condição para a gente conseguir se libertar nessa questão de padrão vibratório. Só que enquanto o pessoal daqui fizer de tudo para que nós não tenhamos o ambiente necessário para esse tipo de vibração, é aí onde está a grande obstrução da evolução da alma. E aqui é onde se está o grande crime que se comete perante a diretriz número 1 de não interferência, ok? Então o que acontece? Enquanto os caras ficam aqui tentando fazer com que a gente não atinja o padrão vibratório que nos liberta, como é que eles fazem isso? Com todas as ferramentas de sofrimento que tem aqui, impondo as guerras, coisa e tal. O Blue Beam, que eu falei no programa de ontem, que é a última cartada deles de tentar causar um terror por aqui para ver. Então aqueles que realmente se desesperarem, que não entenderem nada, aí vai cair pro timinho deles, porque eles vão ser retirados daqui, eles vão ser obrigados a ir para um planeta de dimensão mais densa, né, numa dimensão mais densa, onde realmente é a energia que eles vibram. Então todas as pessoas que vibram nesse tipo de energia, vai ser tudo por afinidade, todos eles vão para esse novo planeta. Como o planeta Terra agora ele está dando esse upgrade nessa questão, aqui vão ficar os que tiverem compatíveis com essa energia. Aí uma linguagem mais clara que o próprio Pava usa no canal dele lá, eu achei interessante, né, que eles dizem assim: os que são tocados pelo amor, os que têm a sensibilidade, os que têm a capacidade de se importar com os outros, esses podem conviver harmonicamente numa boa. Aqueles que não conseguem se importar, se sensibilizar com o outro, que não são tocados pelo amor, portanto não vibram nesse tipo de padrão vibratório, esses vão ser convidados a se retirar. Só que eles, sabe aquele cara chato que não tem jeito, que às vezes o segurança, né, de uma boate ou de um lugar, ele tem que ir lá pegar o cara à força e jogar lá, porque tá todo mundo dizendo: pô, querido, quem sabe tu não vai dar uma banda? Será que aquele outro bar lá não é mais de acordo com o teu gosto, né? Mas o cara, ele é deslocado, ele tá no meio de todo aquele povo ali, diferente, né? Ele percebe que é diferente, mas ele quer se impor, ele acha que ele é o cara, coisa e tal, e tá só chateando todo mundo, né? Até que chega um ponto que o segurança da casa vem aqui e diz assim: negão, já que tu não te liga, já que todas as cutucadas sutis que te deram, né, não foram suficientes, já que tu é um baita de um otário, meu querido, nós vamos te obrigar a, né? Aí gruda o cara pelos ombros e joga o cara lá na rua. Entendeu? Tem que apelar para a violência. A palavra não, sabe? Tentaram mostrar pela atitude, pela ação, por tudo, mas a mala insiste em ser mala. O criminoso insiste em ser criminoso, entendeu? Esse pessoal perverso, né, que não tem a capacidade de se colocar no lugar do outro, que não conseguem ter essa frase como máxima: não faça para os outros o que tu não gostaria que fizessem para ti. Não existe isso para eles, não existe. Então a gente fica sempre esperando a capacidade que eles têm. Talvez um dia, daqui a alguns milênios, sabe-se lá quantas reencarnações na roda de Sansara como escravo dos arcontes, até o espírito dele que se cansar disso aí tudo e ele querer, ou perceber que tem uma coisa bem melhor que tudo isso, e que ele poderia talvez ter saído disso aí muito antes, mas enfim, né, gente? Então, aos bons, que eu acho que é a grande maioria que está aqui no nosso canal, porque senão não estaria assistindo esse careca chato falar esse monte de coisa, mas enfim, né, gente?